Bom, o meu primeiro contato com o teatro, ele se dá através de apresentações nas escolas. Em 2004, mais ou menos, em 2005, ainda bem criança, né, com cerca de 10 anos, eu começo a participar de umas atividades que acontecem num programa chamado Programa Escola da Família. Foi em 2004, mais ou menos 2005, que foi através do Programa Escola da Família, que uma professora veio para cá, fez algumas oficinas e eu participei e foi amor à primeira vista. E isso começa a reverberar em mim, né? Eu começo a, de fato, ter essa intenção em fazer teatro. Não trabalhar ainda, né? Mas fazer ali de uma forma lúdica, de uma forma de, sei lá, descoberta também. O Paulo Vitor também estava junto. A gente fez, né, todo o período que teve disponível aqui, mas foi muito pouco. Acho que foi uns 2, 3 meses. Depois a gente ficou meio que à deriva, né? Tipo, a gente quer fazer teatro. E aí eu começo, junto com outras pessoas, outros adolescentes também, a querer continuar, dar continuidade a isso, fazer algumas apresentações. E aí a gente começa a realizar pequenas contações de história. E começou a contação de histórias nas escolas daqui, municipais e estadual. E a gente começou a juntar, né? Foi juntando gente. Eu me lembro de ver eles chegando na escola para fazer uma contação de histórias na minha sala. E de primeira, assim, eu fiquei encantado, querendo saber mais sobre aquilo para ver se eu podia fazer parte até. Isso começa sem auxílio de nenhum professor, sem incentivo, sem ter alguém ali, um orientador, né, um educador, cuidando desse processo. Gente, era uma palhaçada total. Gente, eu lembro até que eles faziam um teste de elenco até pra gente entrar. A gente achava como se fosse... Era tudo uma brincadeira, na verdade. A gente fazia mais pela diversão e tal. E a gente não sabia que ali ia ser o começo de muitas coisas que ia vir por aí. Essas atividades na escola, esses pequenos projetos de contação de história, eles nos proporcionaram o primeiro contato com uma oficina estadual, chamada Oficina Tarsila do Amaral. Quando veio a Oficina Tarsila do Amaral, foi quando eu tive contato para saber o que é teatro mesmo. Porque aí eu soube que eram os jogos teatrais, dinâmicas e... Nossa, aquela paixão foi cada vez crescendo mais. E nós recebemos a oficina de teatro, né, do Tarsila do Amaral, que era uma oficina que ela resultava em 24 horas. E aí a gente, em grupo, né, com o orientador, decidiu medir essas 24 horas no período de 3 meses. Então, nesses 3 meses, nós realizamos algumas oficinas, participamos e aí no final tinha uma apresentação para realizar, né, a demonstração do trabalho desenvolvido. Em 2009 foi fundado o Grupo Garalhufa de Teatro. Inclusive o nome Garalhufa foi através de uma das aulas de teatro que a gente teve nesse programa Escola da Família. Quando a gente pensou em um nome para o grupo, eu e o Paulo Vitor automaticamente já falamos Garalhufa, que significa imaginação. A segunda vez que a gente fez o projeto da Tarsila do Amaral, eu lembro que não deu tempo da gente fazer a peça completa e a gente acho que apresentou só um pedaço dela no início. Apresentou só o começo da peça e acabou a oficina. Mas todo mundo decidiu continuar se reunindo, né, para terminar a peça, mesmo que sem orientação de um profissional, de alguém que tinha um pouco mais de conhecimento. A gente já tá com boa parte do texto desenvolvido, vamos continuar fazendo e tal, porque a gente já se reunia antes sem ninguém. E a gente decidiu continuar. Apesar de tudo parecer brincadeira, porque eram praticamente crianças, né, que estavam fazendo isso, foi se tornar algo muito sério, né, fazendo ensaios semanais, né, foi ficando uma coisa mais séria. Eu lembro até que essa peça em específico, a gente tinha uma senha de alguns lavradores e a gente falava, não, vamos fazer pesquisa de campo e levava o pessoal para carpir mata de verdade. Eu lembro que era bastante divertido, assim. Então, assim, quando o Garalhufa, né, todos os trabalhos que nós desenvolvemos durante esse período com o grupo, fazendo apresentações, espetáculos, oficinas, encontros,
tendo trocas também com outros grupos teatrais independentes, que também eram frutos da oficina Tarsila do Amaral, como, por exemplo, um grupo que existia na cidade de Herculândia, nós começamos, então, a vivenciar um pouco desse circuito cultural, que era algo que era, como eu disse, né, era escasso onde nós estávamos, né, no período que nós estávamos na cidade de Queiroz. Eu não sei como chegou esse convite até a gente, ou a gente que perguntou, mas a gente conseguiu se inscrever num festival de teatro de Tupã. Não como concorrente, mas assim, só para apresentar nossa peça, que a gente tinha terminado de ensaiar ela, tava com o texto completo. Quando chegou no dia da premiação, que a gente foi assistir e chamaram o grupo Garalhufa para ser premiado, ficou todo mundo sem entender, né? Ficou todo mundo assim, em choque, porque não era algo que a gente tava esperando naquele momento. A gente tava lá e simplesmente eles deram um prêmio de incentivo cultural pra gente. E ver o nosso nome sendo chamado lá pra receber um prêmio num lugar que a gente nem tava concorrendo, gente, foi surreal pra gente, foi surreal. Era como se as coisas estivessem tomando proporções gigantescas, sabe? Recebeu uma premiação de uma peça que a gente fazia pra se divertir, né? Que era o nosso divertimento mesmo. E com isso a gente viu que estava sendo algo sério, né? Então a gente começou a levar, além de algo que era um divertimento, uma responsabilidade mais séria. O destaque do grupo aqui na cidade foi muito grande. A gente teve épocas de muita gente participar, de ter que dividir em 2 núcleos, né? Para todo mundo conseguir participar. E aí a gente teve até um momento onde nós criamos 2 núcleos, né? Um núcleo infantil, que seria para as crianças menores que estavam afim de participar das oficinas e de um espetáculo, e um grupo, né, infanto-juvenil, que era um grupo ali um pouco mais voltado para os mais velhos que estavam no grupo. Claro que ali entre 13, né, 15 anos, 16, nesse momento. Digamos que essa foi a época de ouro do Garalhufa, assim. Era bastante apresentação, a gente fez bastante peça, como além do Pequeno Imperador, a gente montou a Chapeuzinho Vermelho, Sabido do Espião, Quem Casa Quer Casa, Voltaire, Deus Me Livre Guarde. Era muita peça, a gente participava de muita coisa mesmo. Tivemos participação na montagem de outros grupos também. Vida e Morte, Paixão de Cristo. Demos entrevistas para a TV local, participávamos de oficinas de toda a região. E o grupo crescia cada vez mais. E eu acho que foi nessa época que o Paulo Vitor viu que podia mesmo fazer disso sua profissão. E aí, isso me começa a motivar e me incentivar tanto que eu começo a olhar isso de uma forma profissional. E aí é quando, né, eu volto a falar que eu entro na universidade. Eu prestei o vestibular da UEL, passei e fui. Foi muito doloroso esse período assim pra mim, porque a gente estava no processo de construção de um espetáculo, do espetáculo Quem Casa Quer Casa. E aí eu tive que sair de repente, né, quando saí dos estados da universidade. Eu saio do grupo, não saio oficialmente do grupo, mas eu tenho que sair da cidade. E aí as minhas vindas pra cá, elas tornam-se esporádicas, né, elas tornam-se com, assim, um intervalo de 2 meses, 3 meses. Só que nesse tempo eu ainda estou em contato com o grupo. O poder, né, transformador da arte, do teatro, é uma coisa que é inegável. Todo mundo que participou do grupo, quem ainda tá, tem essa paixão, tem esse, né, como eu vou explicar? Mas essa paixão mesmo que move, né, que volta e meia tá no meio, mesmo quem saiu acaba voltando. Em toda esse processo foi muito rico para nossa formação assim na adolescência, porque isso guiou muitos dos nossos caminhos, isso criou muito uma relação próxima assim da nossa juventude assim mesmo com a arte, que era algo que eu pelo menos percebia que era escasso dentro do nosso município, né? E aí a gestão naquele período, a gestão da prefeitura foi uma gestão que conseguiu olhar pra gente, viu potência no nosso trabalho e acabou, né, dando a oportunidade de que a gente pudesse continuar com isso. Mas aí veio a pandemia. A pandemia deu uma boa quebrada nessa perna. E nem deu num bom sentido. Não teve mais ensaios, as pessoas foram se afastando
E a gente acabou se vendo menos, né? Diminuindo a presença ali, porque era inevitável, não tinha o que fazer. E com isso foi todo mundo se afastando do grupo. A gente foi se afastando mesmo, foi se vendo menos, mas a vontade de fazer teatro ainda tava com a gente, sabe? Ainda tava ali dentro aqui, tava meio impossibilitado. Quando veio o projeto da Lei Aldir Blanc, foi assim, o que fez acender bem força aquela vontade de fazer teatro, de fazer arte em si, de voltar a isso, que a gente não pode deixar se perder. Quando veio a Aldir Blanc, foi a faísca que faltava, né, pra gente reacender essa chama do grupo. E a gente conseguiu reunir o pessoal que estava lá no começo, pra gente tentar reacender essa chama pra fazer o projeto. E foi nessa lei que a gente montou um espetáculo e apresentou aqui na cidade. E foi quando a gente montou a peça, né, Brincando no Escuro, uma adaptação que nós fizemos, com a direção do Paulo Vitor, né, que já tinha se formado, já estava exercendo a profissão, e com o auxílio dele a gente retornou e fizemos a apresentação. Que aí quando a gente realizar essa apresentação, eu já estou formado, né? Me formei em 2017 e aí eu veio para cá pro grupo num processo intensivo. Eu dirijo o espetáculo, a gente tem momentos de oficinas, de workshop, de formação e nesse período a gente foi modificando totalmente o espetáculo, alimentando ele e aí a gente apresenta com uma grande iluminação, com uma sonoplastia, com referências que partem de todos os lados, né? Tanto dos atores quanto do meu lado, quanto do diretor. E isso assim foi algo muito bacana. Acho que os feedbacks que nós tivemos desse espetáculo foi muito legal. Inclusive, com um incentivo, a gente se reuniu de novo, voltamos ao pau e é muito bom poder ouvir as risadas, ver os sorrisos, as lágrimas, enfim, de quem vai lá prestigiar o nosso trabalho. E foi através dessa peça que entraram em contato com a gente para publicarem o nosso grupo de teatro no livro Teatro de Grupo em Tempos de Ressignificação. Que eu acho que assim, a gente chegou em um momento que a gente não leva mais o teatro. Se antes, lá quando nós começamos, era algo por brincadeira, hoje a gente encara isso como um trabalho, né? Eu me profissionalizei nessa área, nós tivemos a Tatiana e o Daniel, que foram para a parte também do audiovisual, que são influências disso, né? Então como que esse espetáculo, como toda a trajetória do Garalhufa, ela começa a influenciar nos caminhos que a gente tomou, né? Então isso é muito bacana. Eu lembro que quando eu saí daqui, a minha vontade principal de estudar e me formar em teatro era poder voltar para a cidade e contribuir dessa maneira, trazer algo para o grupo, né? Era talvez trabalhar como secretário da cultura, era influenciar o circuito cultural da cidade. E hoje em dia eu continuo morando em Londrina, mas estou sempre aqui nesses intercâmbios, né, com os grupos, com a prefeitura, com as escolas. Já ministrei oficinas dentro do Centro de Convivência de Idosos, oficinas que foram ministradas também em escolas infantis, para o próprio grupo e tal. Então é muito bacana, assim, muito bacana poder voltar às minhas raízes, né, à minha cidade, e a gente poder fazer isso, o que a gente está fazendo hoje, né, com o incentivo da Paulo Gustavo, por exemplo. Isso já é muito bacana, né? Antes a gente não imaginava que a gente estaria nesse local, podendo falar sobre o nosso trabalho, podendo fazer essa retrospectiva da nossa trajetória. Então isso para mim é muito importante, esse reconhecimento, que se antes foi algo muito difícil da gente ter, hoje eu percebo que a gente está colhendo frutos, né? E frutos bem fartos do que a gente está fazendo mesmo, né? A gente poder olhar para o nosso trabalho e falar assim, nossa, olha onde nós chegamos, né? Olha só, se isso era só um grupo de adolescentes, como isso mudou a nossa vida, modificou nossos caminhos e como a gente pode ainda ser influência para que outras crianças e outros adolescentes também sintam essa mesma pulsão de arte que nós tivemos naquele período.
Apesar do tempo que passamos separados, a nossa criança interior nunca parou de gostar do teatro, da arte em si. Então foi uma coisa bem pequenininha para fazer a gente retornar com todo esse fôlego para a apresentação das peças. Participar das peças de teatro na escola não desenvolveu só minhas habilidades de comunicação, mas também me deu uma confiança inabalável para falar em público. Algo que tem sido essencial na minha carreira adulta é a disciplina necessária em relação aos ensaios, às apresentações, aos textos, tudo que envolve uma peça me ensinou muito também sobre comprometimento, perseverança, e são lições que eu aplico diariamente no meu trabalho e na minha vida pessoal até hoje. Graças ao teatro, desenvolvi uma apreciação profunda pela arte e pela cultura. Algo que continua a enriquecer minha vida e me proporciona uma perspectiva mais ampla e humanista do mundo. Interpretar diferentes personagens no teatro escolar me ajudou a explorar e entender minhas próprias emoções, desenvolvendo uma inteligência emocional que tem sido fundamental em meus relacionamentos pessoais e profissionais. Ao longo dos anos, percebi que o teatro foi crucial na minha infância para desenvolver minha criatividade e capacidade de improvisação. Habilidades que são inestimáveis em situações inesperadas tanto na vida pessoal quanto profissional. O ambiente inclusivo do teatro escolar me ajudou a fazer amizades duradouras e a sentir que eu fazia parte de uma comunidade, promovendo um senso de pertencimento que é essencial para o desenvolvimento social de qualquer criança ou adolescente. Quando eu era criança, o teatro foi uma chave assim que abriu um universo de possibilidades, me ensinando a importância da empatia, de me colocar no lugar do outro, ao me colocar em diferentes personagens e realidades. E é algo que eu levo comigo até hoje. Ele me ensinou a trabalhar em equipe de uma maneira única e incrível, pois cada membro do grupo, cada membro do elenco tinha um papel crucial para o sucesso da apresentação, mostrando o valor da colaboração e cooperação desde cedo. Por essas e outras, o teatro, a arte, a cultura em si são de extrema importância na vida das pessoas. Os benefícios adquiridos são incalculáveis. Incentive o teatro, incentive a arte, incentive a cultura.